Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Caroline Salazar, eu sou jornalista, autora do blog A Endometriose Eu, e hoje eu vou fazer uns vídeos para a gente tirar, alguns mitos da endometriose. Infelizmente, alguns mitos que são muito repetidos diariamente, então eu quero conversar um pouquinho com vocês. A endometriose, ela é vista como uma doença causada pelo útero. Infelizmente, essa informação deturpada, ela faz com que muitas mulheres sejam mutiladas diariamente, e isso é um grande pecado. Ainda não foi comprovado que a endometriose, que ela surge do útero. Por quê? As três teorias mais aceitas são a teoria da menstruação retrógrada, que é a mais conhecida, que você deve ouvir de monte todos os dias, e todos os sites, enfim, vídeos, noticiam e dão 100% que a doença vem da menstruação retrógrada, que é a chamada teoria de Sampson, que é quando o endométrio, ao invés de ter a implantação do embrião, o endométrio se descama e cai pela cavidade pélvica, formando assim o endométrio ele se implanta e forma assim os focos. Porém, ainda não foi comprovado, aliás, já foi comprovado o contrário, que o endométrio do útero não é o mesmo do endométrio dos focos, As glândulas e estromas presentes no endométrio do útero são diferentes das glândulas e estromas presentes no endométrio do foco de endometriose. Então, com isso, a teoria da teoria de Sampson ou da menstruação retrógrada, ela ainda, assim, a ciência não comprovou que a doença vem da menstruação. A segunda teoria mais aceita é a da metaplasia celômica, que é quando o endométrio é um tecido que ele é capaz sim de se reproduzir em outro local. Então, para quem tiver, por exemplo, quem operar em uma cesariana, fizer alguma cirurgia pélvica, se o médico não tomar cuidado, costurar o endométrio ou mexer no endométrio ali, manobrar com a luva e depois colocar essa luva em outro local do corpo da mulher durante a cirurgia, o endométrio ele vai se implantar, Só que, como eu disse anteriormente, já foi comprovado pela ciência, isso o Dr. Erdogan fala bastante, outros médicos também aqui no Brasil, que o endométrio do foco não é o mesmo, As glândulas e estromas de um endométrio são diferentes das glândulas e estromas de outro, então não é o mesmo tecido. Então, com isso, a teoria da menstruação retrógrada e a teoria da metaplasia celômica, elas não se sustentam. Se fossem o mesmo endométrio, certamente elas estariam certas, corretas, e uma podia até complementar a outra, Porque se fosse a mesma teoria, se fosse o mesmo endométrio, com certeza a teoria, a endometriose de cicatriz, ela seria, enfim, implantada em qualquer cirurgia, mas também nós já percebemos, e tem relatos de casos no blog, de mulheres que nunca fizeram cirurgia nenhuma e tiveram endometriose de parede ou endometriose de cicatriz. E a teoria da metaplasia celômica, ela também acontece quando há transformação ou a substituição de uma célula em outra célula. No caso da endometriose, as células ginecológicas elas serão trocadas por células de endometriose. E a terceira teoria, das mais aceitas, é a teoria embrionária ou mulleriana, que foi uma teoria que inclusive foi até descoberta, veio antes da teoria de Sampson, que é de 1925, essa mulleriana acho que é de 1860, por aí. E ela fala que durante a malformação dos ductos de Miller, ainda na fase embrionária, quando a gente é embrião no útero da mãe, pedaço semelhante ao endométrio, que é esse tecido que está ali na malformação, que acontece essa malformação, e tecidos, do ducto de Miller, que é o que dá origem aos órgãos reprodutores femininos, eles se alojam no nosso corpo e conforme a gente vai crescendo, a maturação dos focos, principalmente, isso acontece sim na primeira menstruação, É o estrogênio, com o estrogênio ativo, E o estrogênio, ele fica mais forte ativamente a partir da primeira menstruação, a gente já tem ele antes, mas a partir da primeira menstruação é quando realmente dá os sintomas, E
que há essa maturação desses focos. A gente ainda não sabe, sei lá, o porquê dessa maturação, porque algumas pessoas têm uma maturação mais rápida e outras não, né? Mas de todas essas 3 teorias, a única que a ciência comprovou é a embrionária, porque já foi encontrado endometriose em fetos, tanto em feto nascido vivo quanto em feto nascido morto. Nós temos isso no blog, temos 2 textos de endometriose em fetos, e também já foi encontrada endometriose em mulheres nascidas sem útero, né? Então, como que aquela mulher que não tem útero, né, ela tem endometriose, ela pode ter endometriose, né? Porque ela tem os outros órgãos reprodutores, então há essa malformação dos ductos de Miller, ainda na fase embrionária, onde pedaço semelhante ao endométrio se espalha, né? Porque não é o tecido do endométrio, mas sim esses tecidos do ducto se espalham no feto, que vai desenvolver endometriose ao longo da vida, né? Então, essas são as teorias mais aceitas, né? E eu estou explicando para vocês, para que vocês, obviamente, tirem a conclusão de como surge a endometriose, porque não foi comprovado ainda pela ciência que a endometriose é da menstruação, apesar de ser a teoria mais falada e mais aceita pelos próprios médicos mesmo, né? E segundo, que já teve a confirmação de que o endométrio do foco não é igual ao endométrio do útero. E terceiro, que nós já tivemos na ciência endometriose comprovada cientificamente em mulheres nascidas sem útero e em fetos, tanto nascido vivo, fetos meninas, né, claro, tanto nascido vivo quanto nascido também morto. Então, esse foi o nosso vídeo, nosso primeiro vídeo dos mitos da endometriose. A endometriose não é causada pelo útero, a gente não sustenta essa versão, até porque falar que a endometriose é causada pelo útero é algo que ainda não foi comprovado e que, infelizmente, faz muitas mulheres serem mutiladas diariamente aí, enfim, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Porque esse mito não é só no Brasil, tá bom? Então, voltaremos no próximo vídeo para esclarecer mais mitos sobre a endometriose. Um beijo carinhoso, tchau!